Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, que nesta noite já foi cantada, orada, lida e agora será exposta, a partir do texto de 1 Coríntios capítulo 5, apenas 2 versículos, 1 Coríntios capítulo 5, o versículo 7 e o versículo 8. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. E explicando para aqueles que nos visitam também hoje à noite, vejo vários visitantes, é uma alegria recebê-los, e nós uma vez por ano temos essa ocasião para ter um culto da sexta-feira da paixão. Nós cremos que a Páscoa do Senhor foi cumprida perfeitamente e não há necessidade cerimonial de celebração da Páscoa, porque na verdade todas as vezes que nós temos a mesa do Senhor, como teremos hoje à noite, todo domingo que isso acontece, nós estamos celebrando o cumprimento da Páscoa. Mas ao mesmo tempo entendemos que há oportunidade da vida da igreja, assim quando acontece o Natal, por exemplo, para nós meditarmos mais especificamente sobre alguns eventos da redenção, de forma mais detalhada, e é isso que nós vamos fazer hoje, neste fim de semana também, no domingo, nas pregações que teremos. E eu peço a você que preste atenção nesse momento, na leitura destes 2 versículos que o Espírito Santo registrou para nós. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos abaixar nossas cabeças. Senhor Deus, a Tua bendita palavra diante de nós é o alimento que a nossa alma carece. Então, Senhor, fala a nós, pelo Teu Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento e dando-nos vontade, desejo de comermos deste alimento e termos a nossa alma suprida, em nome de Jesus. Amém. Muitas sextas-feiras já se passaram no decurso da humanidade, mas nenhuma sexta-feira, meus irmãos, como aquela. A principal de todas as sextas-feiras, em todo anuário da história da humanidade. E os evangelhos fizeram questão de registrar ela com detalhes. Você vai encontrar isso em Mateus 27, você vai encontrar isso, por exemplo, em Lucas 23 e 24. Aquele momento, logo no amanhecer daquela sexta-feira, quando Jesus foi levado até Pilatos, o governador romano da Judéia, que o interrogou e mesmo verificando que ele era inocente, cedeu à pressão dos líderes religiosos e cedeu à pressão da multidão e declarou a condenação dele à crucificação. Aquela sexta-feira, quando os soldados romanos estavam mais ouriçados do que todos os outros dias, e decidiram zombar daquele carpinteiro de Nazaré. Colocaram um manto vermelho nele, uma coroa que foi feita para ele, uma coroa de espinhos, e o chamaram de Rei dos Judeus. Aquela sexta-feira em que Jesus foi levado na famosa Via Crucis, até mesmo aonde um Simão Cirineu foi arranjado em cima da hora para ajudar Jesus a carregar aquela cruz, e ele foi levado sob xingamentos, sob acusações, sob blasfêmias, até um local de crucificação que era fora da cidade, e ele foi pregado entre 2 criminosos, tratado como um que não era. Um dos ladrões, um dos criminosos, não parou de zombá-lo o tempo inteiro, provocou, blasfemou. E os soldados então repartiram as suas vestes, lançaram sortes, e o povo observava tudo, como se fosse um espetáculo de horrores, meus irmãos. As próprias autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, então salva-te a ti mesmo. Não és o Rei dos Judeus? Se és o Cristo, o escolhido de Deus, faça isso. Os soldados o escarneciam, e quando ele pediu
água, um deles trouxe vinagre, num sopo, numa esponja, colocou nos lábios e repetiu novamente aquilo que a tuba já clamava: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E essa frase não estava só na boca das pessoas, ela foi colocada num epígrafe, numa placa sobre a cruz dele, em letras gregas, romanas e hebraicas, 3 versões, para que todas as línguas, todos os povos soubessem essa zombaria, que não era na verdade uma zombaria: este é o rei dos judeus. E a morte de Jesus, meus irmãos, aconteceu naquela sexta-feira, uma morte de verdade, uma morte física. A Bíblia vai nos dizer que próximo ao horário do meio-dia, quando Jesus estava para suspirar o seu último suspiro, houve grande escuridão, não só sobre a Judéia, mas sobre toda a terra. Imagina isso. E a Bíblia diz que houve um terremoto, uma espécie de tremor de terra, e o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e as rochas se partiram. E Jesus morreu. Morreu, meus irmãos. Foi uma cena aterradora. Algumas pessoas começaram a entender o que estava acontecendo ali, e o texto vai nos dizer, por exemplo, os evangelhos dizem que algumas mulheres começaram a bater no peito, as pessoas começaram a voltar para suas casas, batendo no seu peito e lamentando. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, por que tudo isso? Por que esse espetáculo de horrores? Porque, veja, se a gente faz uma viagem no tempo e sai daquele momento de 2000 anos atrás e traz para os dias de hoje, para o mundo em que a gente vive, qualquer olhar desatento, qualquer pessoa desavisada, olharia esses eventos como uma sequência aleatória de maldades, feitas a um homem inocente que galgou alguma fama temporária entre alguns seguidores na Judéia, mas que acabou no lugar errado, na hora errada, como alvo da inveja, como alvo da ganância dos opositores, da liderança judaica. E continua ecoando essa pergunta: qual é o significado de tudo isso? Para que tudo isso, meus irmãos? O cristianismo tem sido atacado pelos apologistas, pelos apologetas da oposição. E ontem mesmo eu tropecei num vídeo de um desses ateus modernos, e ele fez menção disso. Foi uma coincidência, eu não sabia que ele ia falar disso, mas ele não sabia que eu ia pregar hoje sobre isso, e eu não sabia que ele ia falar sobre isso ontem. E ele fala que justamente essas coisas tornam o cristianismo um absurdo, uma coisa que não se pode mensurar, o significado parece não ter nenhuma correlação com a vida das pessoas. Então a pergunta continua, meus irmãos: para que tudo isso? Para a gente entender um pouco dessas coisas, é claro, você precisa do resto da Bíblia, mas você pode pular alguns anos para frente. E um certo apóstolo Paulo, o tal do Saulo de Tarso, estava lidando com uma situação na igreja de Corinto. A gente leu sobre isso hoje no capítulo 5, tá? A situação era que aquela igreja era problemática, e a notícia que estava correndo é que havia um homem daquela igreja que estava se deitando com a própria mulher do seu pai, com a sua madrasta. E se não bastasse, meus irmãos, a gravidade da ofensa, do pecado que ele estava fazendo, o problema é que a igreja tinha conhecimento disso e não estava fazendo nada. Os membros daquela comunidade estavam indiferentes àquilo, insensíveis a tudo que estava acontecendo, não se sensibilizavam. E então, quando a notícia chega ao conhecimento do apóstolo Paulo, ele decide admoestar essa igreja com firmeza. E como apóstolo, ele ordena que aquele homem fosse colocado imediatamente para fora da igreja, fosse entregue a Satanás. Eu fico imaginando a igreja de Corinto recebendo aquela carta, que deveria ser lida publicamente, falando assim: eita, para que tanta agressividade, Paulo? Por que você está sendo tão radical? E meus irmãos, por incrível que pareça, o apóstolo Paulo vai justificar a ordem dele, voltando nos eventos que aconteceram naquela sexta-feira. No versículo 7 ele vai mencionar que ele estava dando essa ordem porque Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado.
o cordeiro pascal foi imolado. Veja comigo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. O problema é esse aqui, veja. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Paulo diz para a igreja: não é boa a vossa jactância, essa forma indiferente diante do pecado. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? A resposta, meus irmãos, e a postura que a igreja precisava ter agora, tinha a ver com a relação entre fermento e cordeiro pascal. Fermento e cordeiro pascal. Então você sabe que os eventos aqui, essa explicação de Paulo, não tem a ver só com aquela sexta-feira. Você tem que voltar bem mais lá atrás. Lá em Êxodo capítulo 11, capítulo 12, para entender o que foi a Páscoa. Meus irmãos, hoje pela manhã, minha esposa ela fez aniversário hoje, está fazendo aniversário hoje, aí eu fui fazer um café da manhã para ela, entrei no supermercado com as crianças, vamos comprar um ovo de Páscoa com as crianças. E me vi na obrigação de falar: meus filhos, pode comer ovo, mas a Páscoa não é ovo. Vamos separar o ovo da Páscoa. Até hoje, meus irmãos, muitos cristãos caem na mesma armadilha que acontece lá no Natal, né? A gente chega na época das festividades, e aí a gente se esquece, né? A gente se esquece. E aí eu tive que dar aula de teologia para os meus filhos às 7 horas da manhã hoje no meio do supermercado. E fomos conversar um pouquinho sobre a Páscoa. O que foi a Páscoa, meus irmãos? Parece bonito falar Páscoa, o povo fica associando com coelhinho, com ovo, mas a instituição da Páscoa aconteceu no meio do caos que estava acontecendo no Egito. Você lembra? Já tinham se passado 9 pragas, meu amigo, e o negócio era feio, tá? Era rã, era mosca, era o rio Nilo virando sangue, era escuridão total, e a 10ª praga seria a pior de todas. A Bíblia diz que naquele momento em que a Páscoa seria instituída, Deus havia anunciado de que o anjo da morte desceria sobre o Egito e ceifaria a vida de todos os primogênitos daquela terra, com exceção daqueles que pegassem um cordeiro puro, sem defeito, sem mácula, separassem ele para comer e pegassem o sangue dele e tingissem os umbrais das suas próprias portas, e quando o anjo do Senhor viesse, e ele passaria pelas casas e visse aquele sangue tingindo o umbral da porta, então ele não mataria o primogênito daquela casa. Meus irmãos, foi nesse momento que a Páscoa foi instituída. Seria a última praga que finalizaria um período de 400 anos de escravidão daquele povo no Egito. Com aquela praga, o faraó estaria a ponto de liberá-los, e Deus já sabia disso, então ele fala assim: ó, vocês vão passar o sangue, mas também vocês vão preparar uma refeição, só que uma refeição assim, ó, fast, tá? Vocês vão comer esse cordeiro, vocês vão chamar as pessoas, seus amigos, quem não tiver condições de arranjar um cordeiro desse, chama o vizinho para comer com vocês, mas vai comer o cordeiro e também alguns pães, e não vai dar tempo nem de fermentar, tá? Pães asmos ou pães ázimos, vai comer sem fermento, porque vai ser assim, ó, aquela comidinha antes de ir para o aeroporto, sabe? Sabe como é que é, né? Correndo para o aeroporto, vai perder o voo. E era um voo daqueles, meus irmãos. Deus ia abrir o mar, Deus ia fazer coisas incríveis na saída deles do deserto. Meus irmãos, era um pão que tinha que ser comido às pressas, e Deus queria que não tivesse fermento, e não só isso, ele disse que todo fermento por perto tinha que ser eliminado. Então o povo teria que fazer uma checagem dos ingredientes para garantir que não havia traços de proteína de fermento. Sabe, igual traço de leite que o pessoal fala hoje em dia? Não podia ter fermento, nada. E não era só na pia não, viu? Não podia ter na casa. Eles tinham que limpar a casa, varrer a casa, para se certificar de que não houvesse nada de fermento. Porque a partir daquele momento, meus irmãos, o fermento estaria associado como um símbolo da velha vida que eles estavam deixando para trás. O fermento, toda vez que eles vissem aquele fermento, seria o fermento da época da escravidão, o fermento da vida sob Faraó, o fermento da prisão das trevas, da qual Deus estava liberando eles. E toda vez que eles celebrassem a Páscoa dos pães ázimos sem fermento, era um lembrete da vida da qual eles saíram e da vida para a qual eles estavam indo. Meus irmãos, para que um povo pecador
Porque ainda que fosse o povo escolhido de Deus, era um povo pecador, certo? Para que esse povo pecador fosse reconciliado com um Deus santo e tomasse posse da terra prometida, eles precisavam morrer para a velha vida. Eles precisavam se desvencilhar daquela velha vida. E meus irmãos, não era algo fácil, não era algo simples. Você sabe quantas vezes eles ainda iriam tropeçar no deserto por causa da velha vida, né? Deus deu aquele espetáculo no Monte Sinai, em Êxodo 19, com relâmpagos, trovões e som de trombeta. Ele manda Moisés subir lá em cima para receber as tábuas dos mandamentos da lei de Deus. E quando Moisés desce com os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei, chega lá embaixo, eles tinham feito o que para eles? Um bezerro de ouro, não é? Porque pediram para Arão: faça-nos deuses para que os adoremos, faça-nos um bezerro de ouro. Meus irmãos, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Quantas vezes no deserto eles tentaram a Deus e reclamaram: ai, que saudade do Egito, daquele hambúrguer com alface, queijo, molho especial, cebola, picles. Que saudade, um povo que foi precisamente 430 anos escravo no Egito, que saudade, que saudade. Eles não conseguiriam fazer isso sozinho. Então era necessário que um cordeiro puro morresse no lugar deles, para fazer por eles o que eles não poderiam fazer por eles mesmos. Era o Evangelho de Cristo Jesus no livro do Êxodo, aquele cordeiro que seria repetido todos os anos, aquela refeição pascal, aquela ceia, aquela refeição, era uma antecipação do dia em que Deus enviaria um cordeiro suficiente, que não seria somente uma representação simbólica, mas que teria condições reais de remover todo o fermento da escravidão. E não fomos nós que compramos esse cordeiro, foi Ele que nos enviou. O mais puro de todos, o mais inocente. Os profetas anteciparam isso. Isaías, a gente acabou de ouvir aqui no prelúdio uma alusão a uma música, Isaías 53, a gente leu no início do texto do culto hoje. Esse cordeiro sem defeitos, que viria 700 anos depois do momento que Isaías deu a profecia dele, 700 anos depois, viria esse cordeiro lá na Galileia dos gentios, nascido de uma virgem. Um profeta da parte de Deus, um sacerdote da parte de Deus, um rei da parte de Deus, mas que no primeiro momento não foi reconhecido bem assim pelos seus. Veio para os seus e os seus não receberam, os próprios judeus. O maná que desceu do céu, eles não o receberam. Eles o rejeitaram. E aí, Isaías antecipou em 4 textos no profeta Isaías, de que esse seria chamado de servo sofredor. Ele seria homem de dores, que sabe o que é sofrer. E meu irmão, minha irmã, quando você estiver reclamando das suas dores na sua vida, e nós temos algumas, né? Nós temos alguns praguejares, algumas murmurações e reclamações, mas quando você estiver reclamando das suas dores, lembre-se que elas não são nada, perto do que Jesus sofreu por mim e por você. Toda a nossa iniquidade foi lançada sobre Ele, toda ela. Ele enfermou em nosso lugar. Ele voluntariamente, naquele Getsêmani, naquele momento em que a sua natureza divina e humana, agonizando ali, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Veja, não é que Jesus estava em dúvida, meus irmãos, mas é que o instinto de autoproteção, quando alguém tenta fincar um prego na sua mão, não é coisa pequena. Se eu fizesse isso com você, tá? Jesus ia passar por isso. Se eu tentasse botar um prego na base do seu pulso aí agora, o seu mecanismo ia ser arrancar a mão, tirar a mão. Mas Ele segurou aquela mão lá, por mim e por você, meu irmão, minha irmã. O sangue dele não poderia entrar em nenhum banco de sangue desses que nós temos em Brasília, porque era precioso demais para isso, ia ter que desembolsar, mas o problema é que não tinha dinheiro no mundo que pagasse por esse sangue. Já imaginou um sangue que cura uma pandemia inteira, de uma humanidade inteira? Dele você faz a melhor de todas as vacinas? Quanto que você teria que desembolsar? Não tinha dinheiro, meus irmãos. As nossas obras, todas coletadas, seriam trapos de imundícia, mas Ele
deu por nós, Ele derramou por nós, porque Ele quis. O nome disso é amor, igreja. Ele nos ama muito, muito, a ponto de entregar a vida inteira dele por nós. Não só o sangue, o corpo dele foi feito maldito no madeiro. Um madeiro que eu e vocês merecíamos, meus irmãos. Essa é a graça do Senhor que nos libertou do Egito, igreja. Ali Ele pagou o preço da dívida do pecado que era contra nós, e ao fazer isso, meus irmãos, ao se colocar na mesa da proposição em nosso lugar, Ele nos libertou de Faraó, Ele nos libertou do Egito, daquela escravidão, daquela culpa, Ele nos resgatou com o forte braço dele, naquele encontro que Ele teve com os discípulos, que não acreditavam que era Ele, e Ele falou, tá, vocês não acreditam, então toca aqui, ó, toca na cicatriz aqui, eu sei que o corpo é glorificado, mas eu quis manter por vocês isso aqui, ó, toca. Tomé, você está precisando? Vai, Tomé. Aqui, ó, dá uma conferida aqui, Tomé, está vendo onde a lança atravessou aqui, ó? Não disse amor, igreja. É muito amor. Ele pagou e sofreu a condenação, mas meus irmãos, por que que Ele fez isso? Paulo está recapitulando tudo isso para esse grupo de gregos. Os coríntios eram gregos. Ele vai lá na história dos hebreus para lembrar que aquilo não era só para os hebreus, era para todos aqueles que são alcançados pelo amor de Jesus. E ele vira para eles então, e ele diz no versículo 7 aí do capítulo 5 de 1 Coríntios: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. A massa é vocês. Vocês são a massa refeita de Deus. E se vocês são a massa pascal que está sendo oferecida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus agora, por que que vocês ainda estão flertando com o velho fermento? Sabe aquele royal vencido que você deixa lá, naquela última, você sabe, né? Aquela última porta, estou precisando fazer aquele bolo de banana. Aí você fala, eu não tenho supermercado. Você começa a flertar com coisas que você não deveria. Se for um fermento velho, talvez dê. Aí você pensa naquele royal que você sabe que está lá atrás, daquele fósforo que você nunca mais usou. Aí você vai lá e aí você bota na massa. Meu amigo, é veneno. O gosto diz tudo. Mas meus irmãos, é isso. Se nós somos preparados como um bolo novo, um pão novo, da parte de Deus, regenerados pelo Espírito Santo que aplica o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, como poderíamos nós voltar a flertar com a velha vida da qual Deus nos arrancou? E meus irmãos, não é exatamente esse o nosso problema? Que somos agora sentados nessa noite aqui, crentes em Cristo Jesus, mas ainda lutamos com a velha vida de pecados. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreveu a igreja de Éfeso, tanto no capítulo 4, 5 de Éfeso, e aqui eu vou parafrasear, ele está questionando justamente isso, fala assim, vocês creram no Evangelho de Cristo, por que então vocês ainda vivem como aqueles que não conhecem a Deus? Meus irmãos, veja, ele está falando com eles, mas está falando com a gente, tá? E aqui eu vou parafrasear Efésios 4 e 5 para a gente. Paulo dizendo lá, Efésios 4, 17, eu insisto com vocês, Deus me apoia nisso, não sigam essa multidão de cabeça vazia que não conhece a Deus. Eles durante tanto tempo se recusaram a lidar com Deus que perderam contato com o Senhor e com a própria realidade. O problema é que vocês já conhecem a verdade, mas ainda gostam do picles do Egito. Mas é um problema, meus irmãos, porque esses que não conhecem a Deus, e vocês sabem qual é a vida que eu estou falando, eles são movidos pela obsessão sexual deles. Eles são viciados em todo tipo de perversão. E era assim que os gregos eram, em Éfeso. Nos templos de Diana, de Afrodite, nos cultos sexuais. Então Paulo vira para eles, o amor pelo qual vocês foram conquistados, o alto preço do sangue que foi pago, não permite que esse amor se transforme em luxúria, igreja. Cuidado!
Cuidado para que vocês não desencadeiem numa ladeira abaixo para promiscuidade sexual, práticas sujas, a ganância intimidadora. Vocês foram salvos pelo sangue de Jesus, e o sangue de Jesus tocou a língua de vocês, então por que vocês estão usando ela para fofoca? Paulo falou muito de fofoca. Ô linguinha fofoqueira essa dos Éfesos e dos Coríntios. Usem a língua de vocês para uma linguagem melhor do que essa que vocês estão usando, igreja. Chocarrices. Não falem coisas sujas, tolices, bobeiras, frivolidades que não edificam. Esse tipo de conversa não combina com o nosso novo estilo de vida. Nós somos massa sem fermento. Por que vocês estão trazendo o fermento de volta para dentro de casa? Ação de graças tem que ser o nosso dialeto. Cuidado para não cair na armadilha das manipulações desses que não conhecem a Deus. Eles adoram usar a religião para os seus próprios interesses e não servir a Deus com sinceridade. Cuidado! Não vivam descuidadamente, sem pensar. Busquem entender a vontade do Mestre para a vida de vocês, então não vivem na embriaguez, onde há dissolução. Pelo contrário, encham-se do Espírito Santo, embriaguem-se dele. Chega de mentiras, Paulo diz isso em Efésios 4:25, chega de fingimento, cada um agora fale a verdade com o seu próximo. Pode até se irar, mas não use a sua raiva como combustível para vingança, sem revanchismo. Porque isso é deles lá. Não vá para a cama com raiva, porque é o diabo que gosta dessas coisas. Chega, engasguei. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe com as suas próprias mãos, para ter com que se sustentar. Observe todas as coisas, não entristeça o Espírito Santo de Deus, não quebre o coração dele. Vocês entendem, meus irmãos? A transição do Egito para Canaã é real. É isso que aquela sexta-feira significava. Significava um momento, meus irmãos, é um antes daquela sexta e um depois daquela sexta. A nossa identidade estava sendo refeita ali, na hora de Deus. Quando você tem que ir lá para atualizar seus dados, e seus dados foram atualizados. Meus irmãos, isso para Paulo era tão sério, porque vocês sabem que ele experimentou isso na carne, né? Deus derrubou ele no caminho para Damasco e falou assim: acabou, esquece aquilo. Sua vida agora é nova, você vai ser apóstolo agora. Esquece sua velha vida. Ficou para trás. E Paulo disse isso em Filipenses 3:12. Ele falou assim: uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para o qual eu fui conquistado. Esquece. Quantas vezes essas ideias voltaram nas cartas de Paulo de Filipe, Colosso, Coríntio, ou Gálatas 6, que nós lemos hoje, quando os judaizantes lá estavam lá ainda presos na circuncisão, e aí Paulo fala: esquece isso, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Meus irmãos, é uma nova identidade, é uma nova criatura. A sexta-feira da paixão de Cristo, do sofrimento de Cristo, ela significa isso para a gente, meus irmãos. Eu não sei se você já ouviu a história da ovelha que foi criada em meio aos porcos, achando que era porquinho, que era porco. Então ela vivia no chiqueiro com eles. Ela era sempre enlameada, mal cheirosa, comendo comida de porco, né, aqueles restos de comida. Essa era a vida normal dessa ovelha, que cresceu em meio aos porcos, era uma vida de porca. Um belo dia, o novo dono dela percebe que ela não era um porco. Então ele traz ela com um cajado para perto e abre a porteira pequenininha, e fala para ela sair.
Ela fica olhando desconfiada para ele assim, olha para fora, e dá um passinho de cada vez. De repente ela se vê do lado de fora, mas logo sobrevém o medo, a insegurança, e ela volta correndo e se arremessa na lama no meio dos porcos. Então o dono vem carinhosamente e toma ela nos braços, aquela ovelha porquinha, fedida e imunda. E ele abraça ela como se fosse uma filha, e ele sai com ela pela porta. E eles vão andando o bosque adentro, e logo eles chegam numa campina aberta, e aquela ovelha porquinha nunca tinha visto pastos tão verdejantes na vida dela. E quando ele a coloca no chão, ela olha na direção dele com aquele olhar assim, pode comer mesmo? E ele, como que entender os pensamentos dela, fala, pode comer. E ela come como ela nunca tinha comido na vida dela, e ela se refestela. E depois então ele direciona o olhar dela para um pequeno córrego que está passando, e ele com um cajado leva ela para perto, e ela vai correndo na frente, mas quando ela chega, logo vem o medo de novo, a insegurança. Então o pastor mais uma vez toma aquela ovelhinha no colo, e ele entra na água com ela, e ele passa pacientemente, e cheio de longanimidade, a lavar aquela crosta de lama dela. E ele vai, e enquanto ele tira na água, ele vai acariciando ela, e vai limpando, e vai tirando carrapato, pulga, vai tirando aquelas coisas todas, e vai lavando, e vai lavando, e vai lavando, vai lavando. Quando ele termina de lavar, ele coloca ela perto da água e bota ela para ver o próprio reflexo na face, no espelho da água. E quando ela se vê, ela toma um susto. E ela olha para ele, porque ela não fala, e fala assim, quem é essa? E ele vira para ela e fala, é você. E ela olha perplexa para a água. E ele vira para ela e fala, agora bebe essa água. E ela mete a língua dela e começa a fazer movimentos com a cabeça. E ela dá um urro com a vozinha de ovelha dela, veja, é um bé de ovelha, mas ela diz, refrigera minha alma, guia-me para pastos verdejantes, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E ela se vê pela primeira vez na vida dela, livre da porcaria na qual ela viveu. Ela era ovelha e foi feita para ser ovelha. E é por isso que o último versículo, o versículo 8, veja aí. Ele diz, por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos da sinceridade e da verdade. Asmos da sinceridade e da verdade. Sinceridade, meus irmãos, sinceridade é quem não tem cera, é quem não tem máscara. Sinceridade é o caminho para quem o teatro acabou. Não tem mais teatro. Para que ter teatro? De Deus? Você vai tentar maquiar o seu rosto diante de Deus, Ele te conhece. Ele sabe que você é ovelha porcalhona, e eu também. Mas sinceridade é quando Ele arranca essa crosta, essa máscara, e fala, bebe da água, você está limpa, você está livre da culpa. O que você sente é somente a sensação de Egito, mas não há mais culpa nem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais culpa nem condenação. Meus irmãos, esses são os asmos da sinceridade. Uma vez eu conversei com uma pessoa e ela falou assim, pastor, eu não sei a última vez na minha vida que eu fui uma pessoa sincera. E eu lembro de conversar com ela e ficar muito claro que é isso que o pecado faz com a gente, ele elimina toda condição de sinceridade. Mas aí a gente conversando e ela entendendo o Evangelho, ela percebeu que diante de Deus ela já estava exposta, ela já estava vulnerável. E que Deus queria que ela, com o coração aberto e sincero, se aproximasse do trono da graça de Deus. E ela fez isso. Ela aceitou o Evangelho na vida dela, e ela começou a ser uma pessoa sincera. Num primeiro momento escandalizou as pessoas. Sinceridade às vezes dói, né?
Veja, não use sinceridade para pecaminosidade não, tá, meu irmão? Cuidado com isso. Mas ela começou a viver na verdade. Ela não tinha mais nada, ela já tinha sido descoberta, ela já tinha sido exposta. E quando você é liberto disso, porque agora você está na verdade de Deus, não tem mais culpa, não tem mais medo. Essa pessoa chegava aqui na igreja em 2017, meus irmãos, era um jeito antes e depois. Quando ela chegava no início, parecia o Cocunda de Notre Dame. Depois que Cristo a libertou, ela, literalmente, um dia eu vi ela chegando pululante na frente da igreja, parecia uma ovelhinha branquinha, alegre, feliz, cumprimentando as pessoas, sem medo, sem nada a esconder. Cristo havia libertado ela. Provavelmente as pessoas não sabiam, eu sabia, ela sabia. Quando eu vi ela de longe, eu fiz assim, ela estava tão feliz, ela estava sorrindo para as paredes. Eu falei, esse é o sorriso de quem foi liberto do Egito. Glória a Deus por isso. Por que a tragédia da sexta-feira da paixão é tão grande? Para que a Páscoa do Senhor se cumprisse na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã. E para que eu e você pudéssemos andar em novidade de vida, aguardando a bendita manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, qual é o fermento que está pegando aí, hein? Chegou a hora da gente crucificar esse negócio. Crucifica. Larga a mão. Não vale a pena. Cristo deseja ter um relacionamento transparente e sincero com você. Então, deixa o Salvador com o seu amor te guiar. Abre o seu coração. Não se preocupa, viu, calvinistas? Eu não estou soando arminiano, não. É o convite do Espírito para você. Abre o seu coração. O Espírito apela a nós, ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça. Compete a nós responder à graça de Deus, sim, com arrependimento e fé. O nome disso é conversão e santificação. Deus te chamou para ser santo, meu irmão, minha irmã. Que eu e você possamos ser uma massa boa para a glória do nosso Deus, amém? Vamos abaixar nossas cabeças, igreja. Deus bendito, nós somos chamados a celebrar uma nova festa, não a festa da Páscoa no sentido antigo, cerimonial, judaico, e muito menos, Senhor, celebrar qualquer tipo de festa da carne, como aqueles que não conhecem a Deus, perdidos em orgias, luxúrias, prostituições, desavenças, brigas, contendas. Não, Senhor. Nós somos chamados aos asmos da sinceridade, da verdade, do amor, da alegria, da paz, da bondade, da benignidade, da longanimidade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio, pois essas coisas são o caminho de vida para nós, Senhor. Louvado seja o Teu nome, que nos livra de nós mesmos e nos dá a entender que aquela tragédia é para que houvesse vida em nós. Abençoa a sua igreja, Senhor, a Tua própria igreja nessa noite. Dá-nos o Seu Espírito libertador para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Igreja, vamos ficar de pé, nós vamos cantar um cântico.